Olá e boas-vindas a esta análise. Hoje a gente vai dominar de vez as questões de matemática do Enem, que, convenhamos, são aquelas que realmente decidem a nota. O grande desafio aqui não é ficar decorando fórmulas exaustivas, mas sim transformar conceitos que parecem abstratos em soluções visuais e práticas para o nosso dia a dia. Aprender a calcular medidas, capacidades e volumes é, na verdade, colocar uma lente analítica para ler o mundo físico ao nosso redor. E quer saber? É exatamente isso que a prova do Enem exige cada vez mais: testar a nossa capacidade de aplicar a teoria em situações super concretas. A nossa pauta de hoje é super direta e passa por 5 pontos. 1. O cotidiano e o Enem. 2. Os conceitos de linha, piso e caixa. 3. O desafio da cisterna. 4. O desafio da dosagem. E para fechar com chave de ouro, a nossa regra de ouro. Vamos lá? Ponto 1. O cotidiano e o Enem. É fundamental começar entendendo exatamente o que a prova quer da gente. Pensa bem, de um lado, a gente tem aquele clássico perrengue da vida adulta, a reforma em casa. Você precisa estimar a quantidade exata de piso para a sala. Se calcular errado os metros quadrados, ou vai faltar piso no meio da obra, ou vai sobrar e você jogou dinheiro no lixo. É geometria afetando direto seu bolso. Do outro lado, a gente tem uma situação ainda mais delicada. Ler a bula de um remédio e calcular a quantidade exata de gotas para um paciente. Um errinho na proporção aqui e o estrago na saúde é real. E o mais fascinante de tudo isso, essas duas situações do dia a dia usam exatamente a mesma base matemática para serem resolvidas. E é exatamente isso que cai na prova. Esses desafios reais são cobrados na famosa competência de área 3, habilidade 12. Trocando em miúdos, o Enem quer que a gente saiba resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas. É a matemática sendo usada a serviço da nossa sobrevivência, organização e saúde. E olha, isso não é acaso. Essa diretriz vem direto da matriz de referência oficial do Ministério da Educação. Isso prova que o exame não está nem aí para mera memorização de fórmulas sem sentido. O que importa de verdade é conseguir usar a matemática como uma ferramenta poderosa para resolver os imprevistos da sociedade. Avançando para a nossa parte 2, linha, piso e caixa. Com a importância prática já muito bem definida, agora a gente precisa estruturar o nosso raciocínio espacial. Para não se enrolar nunca mais nas questões, a sacada é simplificar a visão com uma escadinha de 3 passos. O passo 1 é o comprimento. Só tem uma dimensão. Pensa numa linha. Pode ser medir a largura de uma porta ou a distância entre duas cidades. É só uma linha reta. Passo 2 é a área, que tem 2 dimensões, comprimento e largura. A analogia perfeita, um piso. Se a questão fala em cobrir o chão ou pintar o muro, o raciocínio é de área, bidimensional. E o passo 3 é o volume, que ganha a terceira dimensão, a altura. A imagem mental definitiva aqui é uma caixa. O volume é o espaço interno dessa caixa, ou a quantidade de água que cabe lá. Então lembra sempre dessa progressão lógica: linha, piso e caixa. 1, 2 e 3D. Dominar essa imagem mental facilita demais a leitura daqueles enunciados longos. Número 3. Desafio 1. A cisterna. Vamos colocar a teoria da caixa para funcionar num problema clássico de volume. Imagina que a questão pede a capacidade de uma grande cisterna. Passo 1. Garimpar no texto as medidas dela. Digamos que o enunciado fala em 2 metros de comprimento, 3 de largura e 2 de profundidade. Passo 2. Liga o botão da caixa tridimensional na cabeça e multiplica tudo direto. 2 vezes 3 dá 6, e vezes 2 de novo, chegamos a 12. Temos 12 metros cúbicos brutos de volume. Simples, né? Mas calma lá! É no passo 3 que mora a maior armadilha do exame. Eles quase sempre pedem a resposta final em litros. E para não cair nessa pegadinha, a gente tem que lembrar da conversão de ouro. Cada metro cúbico equivale a exatamente 1.000 litros de água. Então, multiplicando rápido, nossos 12 metros cúbicos viram mágicos 12.000 litros de capacidade. Viu só? Um raciocínio limpo, contínuo e sem margem para erro. Indo agora para a parte 4. Desafio 2. A dosagem. Vamos dar um zoom e sair da construção civil direto para a área da saúde. Nas questões de prescrição médica, existe uma relação vital dividida em 3 pilares. O primeiro é a massa do paciente. Geralmente, quanto mais massa a pessoa tem, mais remédio ela vai precisar. O segundo pilar é a massa do princípio ativo, que é o componente químico que realmente cura, medido em miligramas. E o terceiro e último pilar é o volume do líquido na seringa ou no frasco. Esse líquido é o veículo, a carona, que garante que o princípio ativo chegue ao organismo na proporção certa. E como a gente resolve isso na prova? Passo 1. Descobrir a necessidade total.
Se a bula manda dar 10 miligramas de remédio para cada quilo que a pessoa pesa e o nosso paciente tem 50 quilos, é só multiplicar. Ele vai precisar de 500 miligramas desse remédio. Passo 2. A gente olha para a embalagem do remédio da questão. Digamos que a concentração lá é de 250 miligramas de remédio para cada 1 mililitro de líquido. E agora o passo 3. A boa e velha regra de 3 simples. Se em 1 mililitro eu tenho 250 miligramas e eu preciso aplicar 500 miligramas, bingo! A gente percebe que é só dobrar. O volume final extraído para esse paciente vai ser de 2 mililitros. É um passo a passo extremamente prático e mega cobrado. Chegamos ao nosso quinto e último ponto, a regra de ouro, o bloqueio de segurança final contra qualquer erro bobo de cálculo. Se tem algo absolutamente negociável nessas provas, é o seguinte: sempre padronize as unidades antes de começar o cálculo. Sabe quando o relógio está correndo, bate aquele desespero e a gente quer sair multiplicando todo o número que vê pela frente na pressa? Não faz isso. A matemática não perdoa misturar bases diferentes. Não dá para multiplicar metros por centímetros, nem jogar na mesma regra de 3 valores em quilos e miligramas sem fazer a conversão primeiro. O segredo de quem manda bem nessas questões é gastar os primeiros segundos mapeando as discrepâncias no texto e ajustando tudo para a mesma unidade. Deixa o terreno plano. Quando todo mundo estiver falando a mesma língua numérica, aí sim você faz a conta. Isso salva a pontuação, com certeza. Para a gente finalizar, fica essa reflexão fascinante. Pense em quantos objetos aí à sua volta são, na verdade, problemas da competência 3, habilidade 12, esperando para serem resolvidos. Pode ser uma receita de bolo, o espaço no bagageiro do carro, a lata de refrigerante. A matemática exata serve justamente como essa linguagem universal para decodificar a realidade que a gente vive. Então, treine o seu olhar. Comece a enxergar as linhas, os pisos e as caixas no seu dia a dia. Fazer isso transforma o cotidiano no seu maior laboratório de estudos. A gente encerra nossa explicação por aqui. Muito sucesso nos cálculos e até a próxima análise.